Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 22 de agosto de 2022. Inicia agora o nosso telejornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 1 minuto. E eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela, hein? 19 é o nosso DDD 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você aponta aqui, ó, para este QR Code. Porque aí já vai aparecer na tela do seu celular a mensagem WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta segunda-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Vereadora Guida Calisto protocola projeto de lei que dá gratuidade aos agentes comunitários de saúde no transporte público coletivo. Vereador Paulo Gaspar questiona a prefeitura sobre custos dos parques municipais à administração pública nos últimos 5 anos. Comissão de Constituição e Legalidade realiza audiência pública para autorizar o Poder Executivo a utilizar recursos orçamentários para aumento de capital da Companhia de Habitação Popular Coab Campinas. E no esporte, no derby de número 204, Fecim marca um golaço e Ponte Preta vence o Guarani no Moisés Lucarelli. Olha só, e o primeiro assunto que nós vamos abordar aqui no nosso telejornal é o programa Bom Prato Móvel, que tem como objetivo oferecer para a população de baixa renda refeições saudáveis e de qualidade a custo acessível. E está em novo endereço aqui na cidade de Campinas. Por isso que eu vou acionar o nosso repórter, o Michel Amorim, que está no novo local e tem as informações. Então, Michel, seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você que está aí em casa assistindo o Jornal Câmara Notícia. Nós estamos aqui no Jardim Monte Cristo. Vocês podem ver, está movimentado, saída de escola. E aqui ao lado da escola, nós estamos acompanhando o trabalho do Bom Prato Móvel. E quem vai explicar para a gente desse trabalho é o Helber, que está aqui ao meu lado. Ele que é presidente do Centro de Orientação Familiar e que faz a gestão, né, do Bom Prato, o Bom Prato Móvel. Helber, boa tarde. Boa tarde a todos. Explica pra gente, o pessoal quer saber, né, como é que funciona o trabalho do Bom Prato Móvel? Então, o Bom Prato Móvel é um projeto do governo do estado. As refeições são feitas lá no nosso Bom Prato fixo, na Moraes Salles. São 300 refeições, são feitas lá, conduzidas por 2 nutricionistas e 20 funcionários da cozinha. Aqui o início é às 11 horas da manhã. Desses 300 marmitex, crianças até 6 anos não pagam. Existe uma cota de 60 marmitex que podem ser distribuídos gratuitamente para as crianças. Os cardápios vêm da Secretaria do Estado e nós funcionamos segunda a sexta. O início, como eu falei, é às 11 horas e o final é quando acabar os 300 marmitex. Helber, para pegar, né, a marmitex é R$1, menores de 6 anos não pagam. E aí essa forma de pagamento a gente pôde ver aqui várias pessoas perguntando: aceita Pix, aceita cartão? Não aceita? Não, nem aqui nem na unidade do centro. É só através de dinheiro mesmo, R$1. E aí todas essas refeições elas são feitas nesse restaurante central? Isso, lá na nossa unidade, lá da Moraes Salles 384, e depois são transportadas através do caminhão, através dos hot box, chegam bem quentinhas aqui na nosso ponto de distribuição. É muito importante falar, né, da maneira que é feita a refeição, com a qualidade, o cuidado, não é? Isso, existe um acompanhamento da secretaria, somos fiscalizados mensalmente. É uma alimentação feita com muito critério, com muito carinho, e que compõe 1.200 calorias, que é o mínimo diário de uma alimentação.
Aí essas Marmitex, 300 Marmitex, são colocadas nessas caixas que a gente pode ver aqui ao fundo, né? Em cima da mesa. Todas essas Marmitex são feitas embaladas da maneira correta. Isso, existe um acompanhamento da Secretaria Diário através das câmeras de monitoramento e também um acompanhamento das 2 nutricionistas lá que estão diariamente lá acompanhando. Agora existe uma rotatividade, né, dos bairros para onde o caminhão do Bom Prato Móvel vai. Então aqui no Jardim Monte Cristo vai até final de outubro, né? Então as pessoas que quiserem acompanhar esse cronograma, esse planejamento, tem como? Então são 2 meses e meio em cada local. E o próximo ponto será previamente informado pela Secretaria. A escolha é da Secretaria e a informação vem da Secretaria. Nós não temos a informação onde será. É claro que quando sai de algum ponto, a tristeza é muito grande porque é um sucesso. Todos os locais que nós fomos até agora foram muito bem recebidos e a tristeza no final. E aí, que a gente pode acompanhar, né, e falar desse trabalho também da insegurança alimentar, né? Então, são bairros da periferia de Campinas, onde existe ali uma grande insegurança alimentar. Essa escolha é feita através dessa insegurança. São os bairros mais carentes de Campinas, onde nós levamos o Bom Prato Móvel. Lá no centro, são 1.800 refeições, e aqui são 300 refeições. Então a gente sente, pela grande procura que tem, existe uma preocupação da Secretaria até no aumento da cota, para que nós possamos atender mais pessoas e levar essa alimentação saudável a quem precisa. Todo dia uma refeição diferente. O que não muda é nas quartas e nos sábados. Lembrando que o Bom Prato Móvel não funciona no sábado, mas no centro sim. Que é feijoada, o restante é tudo variado. E acompanha uma fruta. Acompanha uma fruta ou um doce. E olha só, Gabriel, a gente chegou aqui por volta das 11 horas, não tem fila porque já acabou, 300 marmitas já foram retiradas um pouquinho antes, né, da gente entrar ao ar aqui com vocês aí de casa. E assim, pessoal vem e pega, né, porque a refeição é boa, né, então vai ficar aqui até final de outubro, todos os dias, a partir das 11 horas, pode vir e retirar. Exatamente. É com você, Gabriel. Programa realmente importantíssimo, né, que acontece em todo o estado de São Paulo e claro que aqui na cidade de Campinas também. Então, muito obrigado, Michel Morim, por todas as informações e ao Helber também, que é presidente do Centro de Orientação Familiar, sobre essas informações, sobre o serviço que é realizado, então, aqui na cidade de Campinas, em novo local. Bom, 12:09, agora nós estamos ao vivo nesta segunda-feira, semana começando, e para você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, preste atenção, viu? Porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 344 vagas disponíveis, então confira alguma delas. No Centro Público de Apoio ao Trabalhador em Campinas, há 344 vagas nesta segunda-feira. Entre elas, açougueiro, ajudante de açougueiro, atendente de lanchonete, auxiliar operacional de logística, borracheiro, chefe de cozinha, cozinheiro de restaurante, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de obras, estagiário para auxiliar administrativo, gerente de loja, gerente de produtos bancários, vaga para pessoa com deficiência, marceneiro, motorista de caminhão, operador de torno automático para usinagem de madeira, pedreiro, pintor, tapeceiro de móveis, vendedor porta a porta. Para saber os detalhes, como requisitos, salários e localização da empresa, basta acessar o site do CEPAT no endereço eletrônico cepat.campinas.sp.gov.br. O atendimento presencial do CEPAT Campinas é realizado mediante agendamento no portal do cidadão em uma das 3 unidades. A do centro fica na Avenida Campos Sales, 427. A do distrito do Ouro Verde, o atendimento é na Avenida Rui Rodrigues, 3900, no Parque Universitário. E a unidade do distrito do Campo Grande fica na Rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia.
Lembrando que se você acessar o site do CEPAT Campinas, você tem acesso a todas as vagas que estão disponíveis para esta segunda-feira, o salário de cada uma dessas vagas, quantas vagas são cada uma citadas há pouco, o bairro onde fica esta empresa. Então, se você está buscando uma recolocação aí no mercado de trabalho, se você quer mudar de área, não perca essa oportunidade em 344 vagas nesta segunda-feira através do site do CEPAT Campinas. A Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios, hora de nós falarmos sobre as notícias da Metrópole de Campinas e tem notícia sobre vacinação de Covid-19. Então, Mina, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a vocês de casa. A gente começa falando que nós tivemos no último sábado o dia D, que foi aquela campanha da poliomielite e também de multivacinação que continua. E no sábado nós tivemos aí o início da vacinação nas crianças entre 3 e 4 anos contra a Covid-19 também. A gente lembra que neste momento para esse público é a vacina Coronavac. E hoje começa então a vacinação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19, ou chamada também de segunda dose de reforço, para as pessoas com idade a partir de 35 anos que já receberam a 3ª dose há pelo menos 4 meses. Essa medida vai beneficiar 95.487 pessoas moradoras de Campinas. Olha, no site vacina.campinas.sp.gov.br a gente tem as duas campanhas. A contra a pólio, que é a paralisia infantil, e a atualização da caderneta de vacinação para os adolescentes. E temos aí a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, que a gente vai então fazer esse tour pelo site vacina.campinas.sp.gov.br. Por quê? Nesse momento a gente tem esse público recomendado, quem pode vacinar. Aí você entra ali. Olha, eu não sei se já deu meus 4 meses, mas você vai ter como, olha. Então, nesse momento, 3 e 4 anos, que é a Coronavac, disponível em 66 centros de saúde, não precisa mais agendar, basta levar a criança e a carteirinha de vacinação. E também no caso dos adultos, a partir de 35 anos, a gente tem agora o público com a 2ª dose de reforço, ou a 4ª dose. Até então eram para as pessoas acima dos 40 anos e a partir então desta segunda-feira as pessoas de 35 anos já podem receber a 4ª dose, que é a 2ª dose de reforço. A gente lembra que as pessoas a partir de 40 anos que têm alto grau de imunossupressão, eles já estão na 3ª dose de reforço ou na chamada 5ª dose. Então depende o público que a gente tem aqui na cidade. A gente lembra que alguns grupos tiveram prioridade desde o início da pandemia para vacinação, justamente por conta de imunidade e tudo mais. Então, você quer saber a que grupo pertence? Entra lá no site, tire suas dúvidas. E aí, lembrando que agora, para quem não tem nenhum tipo de doença, adulto, 35 anos e crianças de 3 e 4 anos. No caso das crianças, a dose recomendada é a Coronavac. Então você procura um dos 66 centros de saúde no site Vacina. Volta uma aba, Gabriel, por favor. Onde vacinar? Você tem os locais, inclusive os 66 centros de saúde que você pode procurar com horário e por região. Então a gente tem, olha, os centros de saúde nos bairros, temos inclusive alguns que funcionam aos sábados, por exemplo, olha, aqui na região norte, o Jardim Aurélia, além da semana, aos sábados ele funciona das 8 da manhã ao meio-dia. Em Barão Geraldo, a gente lembra que lá o centro de saúde está em reforma, por isso o atendimento para vacinação está acontecendo na sede da subprefeitura de Barão. Na região sul, nós temos o que funciona aos sábados, olha, o Centro de Saúde da Vila IP e o Centro de Saúde São Domingos, que também está em reforma. A vacinação para os moradores dessa região acontece no Centro de Saúde do Nova América. Na região leste de Campinas, nós temos o Centro de Saúde de Joaquim Egídio, com horários diferenciados. Na sexta funciona só das 8h30 às 11h30, não abre à tarde.
Já nós temos aí, inclusive, no centro, pela alta demanda, a região do centro nós temos lá no próprio Centro de Saúde da Padre Vieira, e a sugestão é na Igreja Divino Salvador, que fica na Avenida Júlio de Mesquita. Já na região sudoeste, nós temos vários centros de saúde, os que abrem aos sábados. O do aeroporto, temos o Capivari, o DIC 1, Santa Lúcia, União de Bairros e o Vista Alegre, que está em reforma. A vacinação acontece para o pessoal que é atendido pelo Vista Alegre, lá no Centro de Saúde do DIC 1. E fechando aqui, a região norte de Campinas, nós temos o atendimento dos centros de saúde, lembrando que lá, aos sábados, nós temos abertos o Centro de Saúde do Florense e também do Parque Valença. Informações completas, então, sobre vacinação da Covid-19. Se ficou alguma dúvida, vacina.campinas.sp.gov.br, e também você, através do site da Secretaria Municipal, você consegue as informações. Ainda estamos em pandemia, numa situação muito melhor por conta da vacinação, mas essa informação precisa chegar até você. Pessoas acima dos 35 anos precisam receber, então, a 4ª dose, que seria a 2ª dose de reforço. E as crianças de 3 e 4 anos, a 1ª dose da Coronavac. Lembrando que mesmo que essa criança tenha que tomar a polio ou alguma outra vacina que esteja atrasada, elas podem ser tomadas concomitantemente, ou seja, você não precisa marcar dias separados para tomar uma ou outra. Exatamente. Braço direito da Covid-19, braço esquerdo da gripe, por exemplo, e atualize aí. A gotinha da polio. A gotinha da polio, e ficar atualizado com a sua caderneta de vacinação, o que é muito importante. Mina, a gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas, até porque amanhã 21 bairros da cidade de Campinas vão ficar sem água, hein? É isso mesmo, porque a gente está com vários serviços diferentes. Olha só, nós vamos ter o serviço de interligação de redes da Sanasa lá na região do Chapadão. Por isso, o Jardim Chapadão, Guanabara, Vila Nova, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Bonfim, Castelo, temos na sequência a Fazenda Santa Elisa, Vila José Matar, Arruamento Nicolau Cerone, Vila Martini, Vila Jerônimo Picoloto, também temos o Jardim Brasil, a Vila Andrade Neves e o bairro Rossiborg e Botafogo ficarão sem água das 8 da manhã até as 5 horas da tarde nesta terça-feira. Do outro lado da cidade, a gente vai ter uma substituição de hidrante. Por isso, olha, o Jardim Carlos Lourenço, Parque dos Manacás, Jardim New York, Vila Orozimbo Maia, São Cláudio e também o Jardim Tamoio ficarão sem água também das 8 da manhã às 5 da tarde amanhã. Por isso, a Sanasa recomenda que a reserva de água seja feita nesta segunda-feira para abastecer as famílias durante o período de interrupção no abastecimento. Então, moradores destes bairros aqui, destes 21 bairros, façam a reserva no dia de hoje para não ter problema no dia de amanhã. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas. Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece na Câmara de Campinas e também no Teatro Bento Quirino, porque na última sexta-feira nós tivemos 2 audiências públicas. Essas audiências discutiram projetos que tramitam na Câmara de autoria do Executivo. Confira como foi. Na última sexta-feira foi realizada a 34ª e 35ª audiência pública da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade no Teatro Bento Quirino. Comandada pelo vereador Igor Diego, a 34ª audiência pública teve como pauta o projeto de lei ordinária de número 148/2022, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos orçamentários para aumento de capital da Companhia de Habitação Popular de Campinas, a Coab Campinas. Estiveram presentes no debate Arlide Lara Abreu, presidente da Coab, Luiz Iabico, diretor comercial, administrativo e financeiro da companhia, Eliane Martins, diretora jurídica da Coab, e o vereador Luiz Rossini. Arlide Lara comentou sobre a pauta. Esse aporte de recurso ocorre porque a companhia, que cumpre uma missão importantíssima de interesse social na área habitacional,
não tem recursos suficientes ainda para se autossustentar, né? E isso é uma providência normal que ocorre durante os anos, né, até que a empresa tenha condições de diminuir a necessidade disso. Eu até localizei uma recomendação do Tribunal de Contas. Olha, recomendo à Prefeitura o aporte de recursos financeiros à companhia por meio do aumento do seu capital social, a fim de que seja amortizada a negatividade de seu patrimônio líquido. Ainda sobre a pauta Coab, o vereador Luiz Rossini ressaltou a importância da companhia de habitação. Nós temos percebido nos últimos anos o fortalecimento da política habitacional da cidade, né? Nós ainda temos um déficit habitacional muito grande. Com as leis que nós aprovamos, a gente espera que a Coab e Secretaria de Habitação possam realmente desenvolver esses empreendimentos habitacionais de interesse social, né, criar mais oferta, produtos voltados para as famílias, principalmente de baixa renda, além de dar continuidade a esse que talvez seja o maior programa de regularização fundiária em desenvolvimento no país. Creio que nós temos cerca de 250 núcleos habitacionais que precisam ser regularizados, e a necessidade frequente e maior desse aumento de capital se dá em função da velocidade e da quantidade de núcleos que estão sendo regularizados pela Coab. Já durante a 35ª audiência pública, a pauta foi o projeto de lei complementar número 46/2022, também de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Administração. Presente na reunião, Maria Emília de Arruda, secretária municipal de Administração Pública, explicou o papel da secretaria. A secretaria ela processa todas as licitações da prefeitura, vereador, e ela garante, em conjunto com o núcleo de licitações, que é da Procuradoria-Geral do município, a legalidade dos seus atos. Ela executa e realiza as licitações com base na lei. Ela é fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado. Ela é demandada também pelo Ministério Público, das suas várias esferas, e também tem a fiscalização externa da própria Câmara. E ela gerencia contratos comuns à Prefeitura. Clair de Oliveira, assessora da Secretaria de Administração, fez uma apresentação onde explicou toda a estrutura que está sendo proposta para a Secretaria de Administração. Então, a Secretaria de Administração ela tem essa coordenadoria administrativa no setor de gestão de pessoal, no setor de apoio expediente. Aí ela traz o Departamento de Gestão e de Contratos Compartilhados, que é o novo nome do Departamento de Administração, que é ocupado hoje pelo Elias. Traz o Departamento de Licitações, que é também o novo nome do Departamento de Central de Compras, que é aqui do Rafael. E traz o Departamento de Planejamento Estratégico, que é a transformação do DET, Departamento de Transportes. E a audiência pública completa, as duas audiências públicas estão disponíveis lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. E os projetos que foram discutidos pela Comissão de Constituição e Legalidade agora estão aptos para ir à votação. Vão passar por um primeiro turno de discussão e, se aprovadas, passam ainda pela discussão do mérito. Minabril, a gente continua repercutindo as reuniões que aconteceram na última sexta-feira, porque a Comissão de Finanças e Orçamento se reuniu. A Comissão de Finanças é uma comissão de mérito, que ela analisa alguns projetos determinados da Casa. Sexta-feira, ela se reuniu justamente para analisar também projetos do Executivo. Comandada pelo vereador Carlinhos Camelô, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento se reuniu pela 4ª vez.
Na oportunidade, 2 pautas foram debatidas. Primeiro, a discussão e votação do parecer sugerido pelo Carlinhos Camelô sobre o prêmio por atingimento de metas de finanças dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Na segunda pauta, foi debatido a proibição da comercialização de cobre, alumínio e assemelhados sem origem no município de Campinas. Com a presença dos parlamentares Marrom Cunha e Cecílio Santos, o parecer sobre os projetos de lei foram aprovados. Ao fim, Carlinhos Camelô fez um resumo da reunião. A Comissão de Finanças, eu gostaria de agradecer ao vereador Cecílio Santos e ao Marrom Cunha por a gente estar exarando o parecer desses projetos, que esses projetos, ele precisa desses pareceres para estar indo para a pauta. E são projetos importantíssimos. Tem o do PANF, que dá um aumento às pessoas da finanças. Então, é projetos importantes que tem que ser analisado e analisamos hoje, provavelmente, ir para a pauta segunda ou na quarta-feira. Eram proposições suas, inclusive? Sim, eram os pareceres meus, né? O parecer já tinha dado, o parecer favorável aos 2 projetos, e agora, com os pareceres dos outros vereadores, está indo a caminhamento para votação. Lembrando que a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento você também consegue assistir na íntegra no youtube.com/TV Câmara Campinas. Mina Abreu, sobre o trabalho dos parlamentares, a gente continua repercutindo aqui nas notícias do Legislativo, agora com um questionamento do vereador Paulo Gaspar. O vereador protocolou um requerimento solicitando informações sobre o custo dos parques municipais à prefeitura nos últimos 5 anos. O requerimento protocolado pelo parlamentar pede ao Executivo informações sobre os 24 parques da cidade. O vereador Paulo Gaspar solicita informações para saber os custos com a manutenção de cada um dos parques municipais aqui de Campinas anualmente, referentes aos últimos 5 anos. E a gente sabe que hoje, devido à crise, à recessão econômica e pós-pandemia também, que se agravou a situação, os serviços estão um pouco deteriorados, os equipamentos, e a população está reclamando muito. Então a gente até fez uma outra proposição, uma indicação para o prefeito municipal para conceder à iniciativa privada a esses parques públicos. E em paralelo nós fizemos os requerimentos para solicitar os custos, né, em relação ao orçamento desses parques, para a gente ter um comparativo. A gente acredita que você fazendo a concessão para a iniciativa privada, você vai ter uma melhor prestação de serviço, o custo fica mais em conta para o pagador de imposto, né? E assim a gente espera aliviar também a situação da prefeitura que não está dando conta do recado. Além disso, pede também informações sobre o custo anual com servidores lotados nos parques. Também custos com empresas terceirizadas de limpeza e um levantamento de todos os funcionários de cada parque, se é servidor efetivo ou comissionado, além do valor do salário. Mina, vamos falar sobre transporte agora, porque a vereadora Guida Calisto, ela protocolou um projeto de lei. Isso, a proposta da vereadora, é que os agentes comunitários de saúde tenham gratuidade no transporte público da cidade durante o exercício das funções destes servidores. Entenda. A vereadora Guida Calisto protocolou o projeto de lei que determina a gratuidade no transporte público coletivo aos agentes comunitários de saúde. Pois é, a proposta da parlamentar é que os agentes tenham essa garantia durante o horário oficial de expediente. Inclusive, olha só, quando forem convocados para atuação aos finais de semana e aos feriados também. A vereadora reforça que muitos desses profissionais realizam o percurso a pé e têm o direito à utilização do bilhete único para realizar os trajetos mais longos. Inclusive, ainda segundo a vereadora Guida Calisto, já aconteceu de agentes sofrerem processos administrativos pelo uso indevido do passe corporativo, o que, segundo ela, é mais um problema deste sistema. Os acessos, eles recebem o bilhete único, né? Eles recebem, porque muito desse trabalho não dá para fazer só a pé, necessita de utilizar o transporte público, só que muitas vezes a quantidade de passagem que eles recebem é insuficiente.
Ou então, muitas vezes, eles não conseguem utilizar o bilhete, enfim. E a gente entende que o seguinte, que se for gratuito, se garantir a gratuidade justamente no período, na jornada de trabalho deles, pode garantir uma maior liberdade, uma maior autonomia e condições de exercer o trabalho deles, fiscalizando o território, visitando todas as casas. Então, por conta disso, a gente entende que a gratuidade seria melhor. Porque quando um ACS, por tanta complicação, acaba não utilizando o bilhete único, mesmo assim a prefeitura paga. Então, quer dizer, a prefeitura muitas vezes está pagando por um bilhete que não está sendo utilizado, porque muitas vezes não ajuda, mas atrapalha esse profissional. Hoje é segunda-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a 21ª, Mirna Abreu. Nós temos 7 projetos na pauta e o destaque está a proposta do vereador Carmo Luiz, que propõe aí que Campinas tenha um monumento em gratidão aos profissionais da saúde que ficaram aí na linha de frente durante o atendimento à Covid-19, aquele momento mais difícil da pandemia. Então ela está sendo proposta e hoje será analisado em segunda discussão, ou seja, no mérito. Nós também temos propostas de homenagens a personalidades que foram destaque em suas áreas de atuação e também nós temos a nomeação de uma praça e de uma rua da cidade de Campinas. Os detalhes você encontra lá no site www.campinas.sp.leg.br. Relembrando, para quem está nos acompanhando, reunião ordinária começando às 6 horas da tarde, com transmissão da TV Câmara Campinas, mas dá para assistir também no Teatro Bento Quirino. Sim, quem quiser ir pessoalmente é só ir até o Teatro Bento Quirino, que fica na Rua Lusitana, a entrada no 1555, lá no centro da cidade. Só que hoje já tem reunião mais cedo lá. Além da reunião ordinária, Gabriel, a gente tem hoje a 12ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Legalidade. Lembra que agora há pouco a gente mostrou algumas matérias falando dessas reuniões? Às 4h30, ela se reúne para deliberar sobre projetos que precisam primeiramente passar por essa comissão, já que ela é a primeira que analisa as matérias que tramitam no Legislativo, para que depois essas propostas possam ser votadas em reuniões ordinárias. E hoje nós temos na pauta 11 projetos que serão discutidos por essa comissão. A gente lembra que a Comissão de Constituição e Legalidade, ela tem 7 membros, justamente porque elas analisam essas matérias, ou seja, mais de 90% dos projetos da Câmara. A gente tem já pareceres que foram sugeridos por parlamentares, relatores dessas matérias. Por exemplo, nós temos projetos já com pareceres do vereador Felipe Marquesi, do vereador Rodrigo da Farmadic, temos pareceres também sugeridos aí pelo vereador Carmo Luiz, e todos eles, o relator recebe essa matéria, dá o parecer e na reunião da Comissão de Constituição e Legalidade, os demais pares precisam concordar ou não com esse parecer. Então hoje você vai entender tudo 4h30 da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. E é claro, se você quiser, você pode ir pessoalmente lá no Teatro Bento Quirino acompanhar também essa reunião. Rua Lusitana, 1555, no centro de Campinas. Tá certo, então, Mirna Abreu, continue na TV Câmara Campinas, porque 4h30 tem a Constileg e depois às 6 horas da tarde tem a 21ª reunião ordinária com todas as discussões e votações dos projetos. Mirna, muito obrigado, primeiro pelas notícias da Metrópole de Campinas, falando sobre saúde, falando sobre vacinação, e agora com as notícias do Legislativo. Volta amanhã contando tudo pra gente? Sim, eu volto amanhã. Uma boa tarde para você e boa tarde para você aí de casa. No sábado, Ponte Preta e Guarani se enfrentaram no derby de número 204 e o jogo teve de tudo, viu? Equilíbrio, chances para os dois lados, expulsão, mas no fim, o meia Fecim e o goleiro Kaique França garantiram a vitória da Macaca.
A primeira oportunidade foi da Ponte. Logo aos 5 minutos, Igor Formiga avançou pela direita e cruzou. Arthur, de cabeça, mandou para longe. No minuto seguinte, Giovanni Augusto cruzou e Madison, de cabeça, obrigou Kaique França a trabalhar. Jogo equilibrado. Aos 16 minutos, Elvis cobrou falta. A zaga do Guarani afastou. Então o meia cruzou novamente. A zaga bugrina mais uma vez tirou para o meio da área, onde estava Fecim, que chutou de perna direita para a defesa de Kozlinski. Ataque lá, ataque cá, Jamerson cobrou falta e a bola passou perto. Aos 34 minutos, sempre de bola parada, Elvis colocou na área, Fábio Sanches desviou e Kozlinski conseguiu fazer a defesa e afastar o perigo. No finalzinho do primeiro tempo, já nos acréscimos, o Olisson recebeu na área e chutou cruzado. A bola ganhou altura e passou rente ao ângulo, mas para fora. Início do segundo tempo, o Guarani chegou na cobrança de falta de Giovanni Augusto. Lucas Ramon desviou de cabeça e Kaique França, com o joelho, fez bela defesa. A Ponte respondeu na tabelinha de Luca e Elvis, e o meia da Macaca chutou fraco, todo torto para fora. Até que aos 35 minutos, Fecim roubou a bola de Rodrigo Andrade, driblou Richard Rios e da intermediária arriscou. Um chutaço em que a bola morreu no fundo das redes, no ângulo, golaço, 1-0 Ponte. 2 minutos depois, para piorar a situação bugrina, Richard Rios deixou o braço no rosto do jogador pontepretano. A agressão, cartão vermelho direto. Mesmo com 1 a menos, aos 49 minutos, na última oportunidade do jogo, Lucas Ramon tabelou com Lucas Venuto pela direita e tocou para Rodrigo Andrade dentro da área. O meia dominou e chutou cara a cara para a defesaça de Kaique França, a queima-roupa. Paredão pontepretano para segurar a vitória. E ficou nisso, no derby de número 204, Ponte Preta 1, Guarani 0. Bom, começando pela Ponte que venceu o derby, né? Vitória para comprovar a evolução da equipe no Campeonato Brasileiro da Série B. Se pegarmos as últimas 10 rodadas, a Ponte tem a terceira melhor campanha, 1 ponto atrás apenas do Cruzeiro e do Grêmio. Na classificação geral, a Ponte é a 12ª colocada, com 32 pontos, conseguiu abrir 7 pontos da zona de rebaixamento. Então, está a cada rodada, ela está conseguindo essa permanência na Série B. Próximo jogo da Ponte, nesta quinta-feira, já nesta semana, então não tem muito tempo para comemorar essa vitória, porque o duelo é fora de casa contra o Novo Horizontino, que está logo atrás na classificação, então é um duelo direto ali para fugir das últimas colocações. Já o Guarani vive uma situação dramática, é o penúltimo colocado com apenas 23 pontos, em 25 partidas conquistou apenas 4 vitórias. E a partir de agora restam 14 rodadas e a equipe precisa aí de 7 vitórias para conseguir fugir da zona de rebaixamento. Então é uma situação muito difícil, mas reversível. Tem que começar a ganhar. Próximo jogo recebe no Brinco de Ouro neste sábado, 11 horas da manhã, o Tombense. Ao longo da semana a gente vai falando mais sobre as duas partidas. Novo Horizontino e Ponte e também Guarani contra Tombense. 12h40, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, o primeiro aqui no nosso telejornal e na volta o repórter André Aranha já está aqui nos nossos estúdios, olha só, e tem De Olho na Educação, vai falar sobre planejamento de estudos para o vestibular. Você que está nos acompanhando, vai prestar o vestibular? Conhece alguém que vai prestar o vestibular? Tem informações importantes então para você. Não sai daí que o nosso intervalo é rapidinho.
Bom, é o quadro de Olho na Educação e olha, hoje um assunto muito importante. A gente vai passar dicas para você se preparar bem para o vestibular. Bom, e para a gente entender um pouco mais sobre o assunto, estou aqui com o Raul, que é professor. Tudo bom, Raul? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, André. Bom, é uma fase certamente que as pessoas ficam muito preocupadas. E aí, como se preparar para o vestibular? Qual a principal dica para a gente começar a entrevista, Raul? Bom, já que elas ficam muito preocupadas, né, a principal dica é tentar manter a calma, né? A gente sabe que a ansiedade interfere em muitas coisas durante a prova, durante a resolução das questões, né? Mas ter um pouquinho de calma, respirar fundo antes de fato iniciar a resolução das questões nos vestibulares é bem importante para que a gente consiga ter um resultado com certeza mais tranquilo também. Bom, é importante, de repente, traçar metas, isso, planejamento, isso é legal também fazer, né, Raul? Ter organização. Exatamente. Organizar, traçar metas, ter uma rotina de estudos, né? Colocar num papel com muita clareza aquilo que você pretende e como você quer chegar lá, já ajuda a tranquilizar. Por quê? Porque você tem uma visão do seu futuro e você consegue construir um caminho para alcançar esse futuro que você está imaginando. Então, ter um planejamento, ter um cronograma de estudos, né? Conhecer com detalhes como são as provas no final do ano é bem importante para a gente ter um sucesso aí no final. Como fazer, de repente, a divisão certa das matérias? Por exemplo, num dia só uma, no outro outra. Como que funciona isso, Raul? Conta para a gente, por favor. Varia muito de candidato para candidato, né? De estudante para estudante. De uma forma geral, o estudante ele precisa ter uma dimensão, né, dos conteúdos que serão mais pontuados na segunda fase, né, que seriam as disciplinas específicas do curso que ele vai prestar, para que ele possa dedicar um tempo maior sobre essas disciplinas. Afinal, a pontuação, né, delas é um pouquinho maior. Mas ele precisa passar por todas as disciplinas. Então, ele precisa ter um cronograma que, além dele ter um número mínimo de horas para cada uma das matérias, que ele consiga dedicar um tempinho a mais para essas disciplinas específicas, principalmente na segunda fase dos vestibulares. Importante, de repente, estudar só humana num dia, só humanas num dia, no outro dia exatas, enfim, não tem nada a ver, é legal misturar também. É muito importante misturar, né? O cérebro, ele acaba, às vezes, cansando um pouquinho de alguns assuntos, de alguns temas, e como essas áreas do conhecimento, elas são bem distintas, né, é importante que a gente tenha uma quebra, né, para que o próprio organismo, o próprio cérebro acabe descansando um pouquinho de um tema que às vezes o candidato tem um pouco mais de dificuldade e relaxando, aliviando, estudando temas que ele tenha mais facilidade ou mesmo prazer em conhecer aquilo, né? Então é bem importante ele misturar as áreas do conhecimento ao longo dos dias. Qual a importância de se ter uma rotina, Raul? A rotina, ao mesmo tempo em que ela é uma prisão, ela é a grande liberdade, né? Por quê? Porque a gente tem, quando a gente fala de rotina, parece que é aquilo fixo, né? Que não muda, que a gente tem que cumprir todos os dias. Mas, ao mesmo tempo, quando você está acostumado a uma rotina, você ganha uma liberdade, né? Uma sensação de estar pertencendo a esse ritmo junto com a rotina para você vencer os estudos. Então, ela é uma liberdade no sentido de que você sabe o que você está fazendo, o que você precisa fazer para alcançar esse objetivo. Você citou algo aí na resposta anterior que eu particularmente achei muito interessante, porque às vezes as pessoas não pensam nisso, de cansar o cérebro. Então tem isso mesmo, né, Raul? Tem. Um candidato que tem um pouco mais de facilidade, por exemplo, na área de ciências humanas, gosta muito de geopolítica, de leitura, de interpretação, ele vai sentir um pouquinho mais o peso, por exemplo, quando ele vai estudar cálculo, né, ou quando ele vai trabalhar com equações. Então, quando ele está trabalhando com essas disciplinas que geralmente ele não tem a mesma habilidade, né, por exemplo, da área das ciências humanas,
ele geralmente ele vai precisar trocar, voltar um pouquinho para ciências humanas, ou até caminhar para ciências biológicas, para ele conseguir ir refrescando a cabeça e adquirindo o conteúdo, né? Isso é muito importante também, porque você, dentro da sua rotina, você não estabelece algo extremamente fixo, né? Você acaba criando a noção de ciclos. Toda vez que você termina um estudo, você muda para outra área, você sabe que um pouquinho mais para frente, você vai voltar para fazer uma revisão ou dar sequência à área do conhecimento que você estava estudando antes, né? Então, você gera uma noção de ciclos, de estar sempre reiniciando os estudos. Bom, hoje em dia as pessoas usam aplicativo para tudo, né, Raul? É uma coisa impressionante. De repente é legal também utilizar aplicativo para controlar o tempo, gerenciar os estudos. Você acha que isso é bacana? Existe isso ou não? Estou falando bobagem, Raul. Existe. Na verdade, são diversas visões que a gente pode apresentar sobre os aplicativos, né? Hoje, estudar sem tecnologia não existe mais. A tecnologia faz parte da rotina de estudos, do processo de educação, né? Eu sempre recomendo para os alunos, eu sou diretor de um curso pré-vestibular também, eu sempre recomendo para os alunos utilizar aplicativos de bloqueio dos aplicativos nos celulares. O que isso significa? Ele vai bloquear os aplicativos que geralmente gastam, que fazem o aluno perder mais tempo com distrações, né? Então, as redes sociais, né, esses programas de comunicação que existem virtuais, que acabam desviando bastante o foco dos alunos. Esses aplicativos, quando eles são bloqueados, eles evitam a distração dos alunos durante o estudo e, portanto, otimizando o tempo e o ganho de conhecimentos, né? Outra oportunidade, outra possibilidade, na realidade, é o estudante, utilizar um aplicativo que monte uma agenda de estudos. Só que a gente tem que ter sempre em mente que o aplicativo, né, por ser uma inteligência artificial, ele não vai ter a sabedoria, a sensibilidade de entender quais são os conteúdos que o aluno mais precisa estudar, o que ele precisa de mais tempo, quais são as dificuldades do aluno. Então, o aplicativo, ele é sempre, claro, uma grande oportunidade, mas a gente precisa saber usá-lo, tem que ser usado com orientação. Ô, Raul, essa é uma época que as pessoas pegam, de fato, né, muito pesado aí nos estudos e tudo mais, estudam muito, muitas horas, todos os dias. Bom, vou te fazer uma pergunta que é a dúvida de muita gente. É legal também você ter um tempo para ir ao cinema, ir ao barzinho com os amigos e tudo mais, ou não? Uma época que você tem que focar mesmo nos estudos, deixa para depois. O que você pode falar sobre isso para a gente, Raul? Olha, eu falo que não é legal, é essencial, fundamental a gente ter um momento nosso, um momento daquilo que nos dá prazer, um momento daquilo que a gente vai conseguir fugir um pouquinho, né, para descansar daquela situação estressante de estudos, que a gente sabe que estudar com pressão é bastante estressante, né? Então, ter um horário, pode ser a cada 15 dias para você ir num cinema, para você ir a um evento de lazer, um encontro com os amigos, é muito importante. Agora, mais importante do que esses eventos de lazer é uma rotina também de atividades físicas. A atividade física, ela auxilia muito no funcionamento do organismo como um todo. E ela auxilia também o aluno a ter uma maior disciplina. Eu falo sempre da força de vontade, né? A gente tem que pensar que, para a gente alcançar um objetivo, a gente tem que estar sempre percorrendo, né, lutando contra a desistência, lutando contra a preguiça. E a atividade física, ela é muito importante porque quando você começa a notar os primeiros resultados nela, você entende o quanto persistir é importante. E isso acaba automaticamente sendo transferido para o campo dos estudos. Então, vou voltar àquele exemplo. O estudante, por exemplo, de ciências humanas, né, gosta muito de história, de geografia. Ele vai ter dificuldade, por exemplo, em matemática, em trabalhar números, equações, mas ele vai ver que a persistência dele em cima dessa dificuldade vai transformar esse conteúdo num conteúdo fácil, vai trazer facilidade para ele, né? Então, ter esses momentos de lazer, ter esses momentos, inclusive de atividade física, né, que é essencial, é muito importante para a gente ter uma rotina de sucesso. A gente falou de momentos de lazer, de atividade física e alimentação também é importante nesse período, Raul? Muito. A gente sempre pensa em palestras, inclusive, né, aos estudantes, envolvendo a alimentação, né? A alimentação, ela é fundamental em qualquer momento da vida.
mas durante os estudos, ela é importante também para que a gente possa alimentar, né, o corpo nutrido, ele alimenta o cérebro também, né, porque ele vai fazer com que todos os órgãos, né, todos os tecidos, enfim, o organismo como um todo possa funcionar de uma maneira muito mais equilibrada. E isso acaba se refletindo também, né, na aquisição de conhecimentos pelos estudantes. Bom, Raul, Então, ter essa rotina saudável é importante também. O Raul, a gente falou de atividade física, de momentos de lazer, tudo extremamente importante, mas também é essencial que no momento ali dos estudos, né, que o pessoal está ali focado e tudo mais, também não haja distração, televisão, deixa eu ver quando foi o jogo do meu time, deixa eu mandar piadinha aqui no WhatsApp. Também tem que estar concentrado, focado naquele momento, né, Raul? É importante, por exemplo, os aplicativos de bloqueio de tela ou de bloqueio de outros aplicativos, né, os aplicativos da distração, eu geralmente brinco, eles são importantes para isso. Se você não tem esse autocontrole, né, quando o estudante sabe que ele vai cair em tentação, vai lá dar uma olhada quantos gols o time já fez, como que está o campeonato, ou então vai mandar uma mensagem para um colega, né, ver a figurinha de WhatsApp, é importante ter esse bloqueio, porque ele acaba treinando a pessoa a olhar menos para o celular. Eu sempre recomendo o seguinte, o horário de estudos é horário de celular afastado, televisão desligada, rádio desligado, e eu sempre prezo também pela não utilização de músicas, né, tem muitos estudantes que põem fone de ouvido, ficam com música, eu acho legal, acho que varia muito de estudante para estudante, mas de uma forma geral, quando a música está, né, trazendo ao cérebro uma mensagem, ela está competindo com o conhecimento que você está tentando construir. Então, você nunca vai ter um conhecimento construído com excelência, né? Por isso que eu acho que tem que ter um ambiente silencioso, organizado, claro e muito limpo, né, para os estudos. Pois é, tudo isso que a gente está falando, né, Raul, faz toda a diferença, não é? Atividade física, o ambiente, alimentação, enfim, o foco também durante os estudos, tudo isso, na hora H, pode fazer a diferença para conseguir uma vaga, né? Com certeza, e isso é parte da rotina. Quando você cria uma rotina de estudos, você coloca dentro dessa rotina esses objetivos. Olhar menos o celular, ter um momento de atividade física diário, quando não diário, intercala. Então, 3 dias de atividade física, 2 dias com um momento de lazer, ter uma pausa para o lanche. A pausa para o lanche, ela é dupla. Primeiro, que ela alimenta. Segundo, que é uma pausa dos estudos. Então, é um momento que você vai estar ali tranquilo, vai poder trocar uma ideia com alguém da família, brincar com o cachorro, dar aquela distraída para voltar para os estudos com fôlego, né? E isso é parte da rotina. Ter uma organização, ter uma agenda para que a gente possa cumprir durante a semana é muito importante, né? Bom, eu tiro uma dúvida aqui que muita gente tem, não é? Eu, particularmente, quando eu fui estudar para o vestibular, até mesmo nas provas do colégio, eu sempre gostei de fazer um resuminho e ler depois, tal, com tranquilidade, lia praticamente apenas o resumo. Essa é uma das maneiras de estudar ou não, Raul? Tem outras maneiras também mais eficazes? Esse lance de fazer o resuminho ainda funciona? Para mim, pelo menos, funcionava. Funciona, é uma excelente técnica. Primeiro, porque você reduz o tempo de leitura. Então, quando você lê uma vez o texto e vai promovendo um fichamento, um resumo das principais informações, você já está trabalhando esse conteúdo. Quando você transforma ele num resumo, você gasta menos tempo, né, para retomar esse conhecimento e você faz um trabalho duplo, né, A gente, ao mesmo tempo em que a gente retoma o conhecimento, a gente acaba reativando aquela construção que a gente fez durante o dia da leitura. Então, ter um resuminho, ter um esquema de resumos é muito legal, até para a gente fazer revisões rápidas, né? Eu falei um pouquinho de ciclo de estudos, né, que é a ideia de que nunca se encerra uma disciplina, né? A gente pode utilizar esses resumos, por exemplo, na ideia do ciclo. Terminou de estudar o número de horas que a gente programou para cada uma das disciplinas, por que não pegar os resuminhos que a gente fez e ir passando o olho, vai olhando linha por linha para ir fixando esse conteúdo ao longo da semana. Muito bom, Raul. Bom, para a gente finalizar rapidinho a dica final aí para a galera que está acompanhando a gente, que vai prestar vestibular e tá atenta aí a galera nas dicas do Raul.
Olha, manter a tranquilidade, conhecer a prova dos anos anteriores, dos vestibulares que vocês vão prestar, e organizar o tempo, ter persistência, bloquear aplicativos, sentar e estudar, sem desespero. A calma, né, a tranquilidade, a luta contra a ansiedade é o principal fator que vai te ajudar a vencer os vestibulares no final do ano. Boa, valeu, Raul. Obrigado a todos. Bom, pessoal, daqui a pouco o Gabriel Castro estará de novo aqui nos estúdios. Eu sou o André Aranha, já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Falou, pessoal, boa semana. Uma hora mais 3 minutos, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta segunda-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, lidar com a perda de um ente querido não é uma tarefa fácil, né? Diversas reações emocionais são despertadas: tristeza, culpa, raiva. Algumas pessoas podem querer se isolar do convívio social. Agora, e para as crianças? Como funciona o luto? Como que elas lidam? Como responder às perguntas que certamente vão surgir? Bom, sobre estes assuntos eu converso agora com a Cristiane Assunção, ela que é psicóloga, especialista em luto, administradora, fundadora da Enluto Academy, autora do livro Caixinha, Luto da Criança, e também de uma outra obra que é Vida e Luto. Então, Cristiane, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do nosso telejornal, do Câmara Notícia, e para a gente poder conversar com a criança sobre o luto. Antes, o adulto precisa saber lidar neste momento, né? Seja bem-vinda e boa tarde. Olá, boa tarde. Uma honra poder estar aqui e contribuir sobre esse assunto. Para mim é com muito amor e carinho que eu trago sobre as questões do luto. São questões importantíssimas, e sobre este primeiro questionamento, quando a gente vai falar aqui na nossa entrevista sobre o luto com a criança, né, ainda numa fase infantil, ainda tentando entender o que está se passando, mas é importante o adulto saber lidar e conversar com essa criança, né? Sim, é o primeiro ponto, o adulto criar recursos, né, se fortalecer emocionalmente para poder cuidar dessa criança. Aí o que ocorre, Gabriel, e as pessoas que estão assistindo, acompanhando? O primeiro erro é os adultos não permitirem que essas crianças participem, por exemplo, do ritual de despedida, e principalmente a forma como é dada essa notícia. Então, vamos pensar. Nesse cenário, o último cenário que todos nós enfrentamos com relação à pandemia, muitas pessoas perderam alguém próximo, alguém especial, um professor, um parente próximo, enfim. E os adultos, não apenas nesse cenário da pandemia, mas antes e depois, como que esses adultos, né, se a gente pensar, uma pessoa próxima, como que ela dá essa notícia? O que ela fala? Às vezes ela nem fala, demora para dar essa notícia, e quando diz, elas comentam assim: fulano virou estrelinha, a mamãe ou o papai está no céu, o vovô, né, não está mais aqui. Não é dessa forma, porque a criança, diferente do adulto, a criança, dependendo da idade, não apenas da idade, mas emocionalmente, cognitivamente, ela pode acreditar que essa pessoa vai voltar. Então, como assim? Eu odeio Deus, eu não quero ir tudo, eu não quero o céu, porque minha mamãe, o meu vovô estava no céu e eu estou aqui sofrendo. Então, a importância de trazer a verdade, claro que em pequenas doses. Quando eu digo a verdade, tudo depende de cada contexto, porque se é uma morte por uma situação de suicídio, aí não é naquele momento que vai trazer essa informação. Aí é aos poucos e conforme a criança vai perguntando. Então, sem não negligenciar isso, porque participar do ritual de despedida, que seria o ritual de despedida, o velório,
um funeral, enfim, faz parte também do processo de luto. Então, poder convidar essa criança, explicando, olha, fulano morre, daí vai contar de forma progressiva, explicando para essa criança e convidando. Olha, a gente vai no velório, o vovô, a vovó, a pessoa estará no caixão, as pessoas que conheciam ela estarão chorando, estarão tristes, mas se você quiser ir embora, tudo bem, não tem problema algum. E explicar que essa pessoa que morreu, ela não vai mais sentir fome, ela não vai mais sentir frio, pode parecer uma bobagem, mas para a criança isso, ela fica se questionando. Nossa, ela não está comendo, ela está com frio, a gente tem que cobrir ela. Então, trazer essas informações. E quando morre os pais dessa criança, a criança, ela pode se sentir muito desamparada. Então, esse tutor, essa pessoa responsável pela criança, é sempre importante ela trazer informação, manter a rotina da criança, né, e trazer as informações que ela não será abandonada, que ela será cuidada e que ela não é responsável pelo que aconteceu. Então, a princípio, seria isso, né, importante. Ô, Cristiane, o adulto sabendo lidar, então, dar essa decisão da forma como você disse, sem fantasiar e contando aos pouquinhos. Então, aconteceu algum luto na família, um parente, um amigo próximo faleceu. Nas crianças, a morte pode gerar sentimentos dolorosos? É diferente de uma pessoa adulta? São semelhantes, mas muda no comportamento também. Então, por exemplo, a criança, e é bem importante que eu não frisei, mas quando der essa notícia, utilizar a palavra morreu. Às vezes a pessoa diz assim, ele se foi, está no céu. Porque essa é uma linguagem, né, no consultório nós utilizamos, e é uma técnica, é uma linguagem evocativa. Então, a importância de trazer essa palavra morreu. E com relação, né, à forma como a criança reage, uma pessoa enlutada, quando nós adultos, quando nós perdemos alguém, nós regredimos como uma criança, né, em forma de protesto, a gente vai chorar, enfim. E a criança, ela traz isso também. Então, esses pais, essas pessoas, o que é importante observar na criança? A mudança de comportamento. Então, se ela se relacionava bem com os coleguinhas ou até com os próprios familiares, ela era uma criancinha tranquila, né, amável, carinhosa, e agora ela está mais agressiva, ela gostava de estudar e agora está com nota baixa. Então, poder ser compreensivo com relação a isso. Às vezes tem criança que volta a fazer xixi, que fica agressiva com relação às notas, né, e a questão do comportamento também. E a criança, ela tem recurso, ela também tem recurso. E quando esse adulto nega em não compartilhar ou acreditar que a criança não dá conta, esses adultos negam a capacidade dessa criança dela poder lidar com isso. Outro ponto que os adultos falham Gabriel, de evitar, eles evitam se mostrar vulneráveis e falar da pessoa que morreu. Então, a gente não vai tocar no nome da vovó, ou da mamãe, ou do papai, seja quem for a pessoa que morreu, porque acreditam que a criança vai sofrer. E é pelo contrário, é poder falar e explicar. Olha, a mamãe sim está chorando, a mamãe está triste, porque a mamãe sente muita falta do papai, né? Por exemplo, se foi um pai que faleceu. E normalmente as pessoas evitam. Aí não se abre espaço de fala para compartilhar o sentimento, para falar da saudade e de outras coisas que todos sentem falta. Então, não é apenas a criança, mas o adulto também. E com relação ao luto da criança, nós chamamos, né, sobre que é um luto não reconhecido, e não apenas as crianças, os idosos também. Principalmente quando tem uma situação de Alzheimer ou outra questão, os adultos não permitem, achando que eles não entendem. E a importância de poder fazer parte, né, dessa situação. E o luto da criança também não vem como uma situação de morte. Vem na separação desses pais também, a criança vivencia o seu luto. Ô, Cristiane, se tratando das crianças, cada idade entende de uma maneira a morte? Porque quando a gente fala crianças, né,
elas evoluem muito rápido. A gente está falando de uma criança de 4 anos, mas uma de 7, de 8, pode parecer que é uma diferença pequena de 4 anos, mas existe uma diferença, elas entendem de uma maneira diferente? E a abordagem dos pais responsáveis precisa ser diferente também? Também precisa ser diferente, porque nós temos esse ciclo, a questão de, enfim, motor, né, sensório motor e tal, com relação às idades. Mas o que nós dizemos? A partir em torno de 7, então sempre lembrando que não é uma regra, né? Tudo depende de cada criança, mas normalmente aí a partir dos 7 anos de idade que essa criança ela vai compreender que a morte é irreversível. Então, que essa pessoa que morreu, ela não vai mais voltar. Agora, com a idade menor, quando a criança tem menos de 7 anos, e o que os familiares, as pessoas, os adultos questionam, em terapia, enfim, poxa, Cris, o meu netinho, ou fulano de tal, pergunta todo dia do pai dela, quando que o pai dela vai voltar, que ela vai com saudade. Então, é triste, é doloroso, mas é necessário sempre repetir, porque com menos de 7, a criança não compreende. Então, ela vai acreditar que o fulano vai voltar, ela está com saudade, que está viajando. E, principalmente, se esses adultos falaram que virou estrelinha, que foi para o céu. Isso não se deve falar à criança. Precisa ser dito que a pessoa morreu e que ela não vai mais voltar, e trazendo, né, de forma lúdica, através de recursos, de desenhos, enfim, trabalhar essa temática com a criança, né, sobre a morte, sobre a vida. Numa resposta anterior, você citou um cenário da pandemia, né? E segundo uma pesquisa, o Brasil já tem mais de 282 mil pessoas menores de idade órfãos devido à Covid-19. Explicar uma doença, um vírus para uma criança é uma tarefa difícil? Sim, nunca é uma tarefa fácil, nem para os adultos também. Mas é importante trazer as informações. Quanto mais informação, quanto mais incluir as crianças no cenário, é melhor. Né? Então, trazer essa criança, e foi feito muito isso no período da pandemia, né? Inserindo vários profissionais, médicos, enfim, psicólogos, trazendo essas informações de como incluir a criança, né? Não muita informação a ponto dessa criança paralisar, mas trazer em pontos necessários, né? Manter um equilíbrio ali nesse sentido. Quando você diz para os pais responsáveis, né, quando for falar com a criança de uma morte, não utilizar o virou estrelinha, ou tá no céu, foi viajar, é numa boa intenção para tentar simplificar a situação, né? Se o pai ou o responsável ele não conseguir contar para a criança, é indicado um psicólogo para ajudar essa criança, ou isso tem que partir de algum familiar? Essa informação pode vir do psicólogo, ou é importante a família ter esse relacionamento com essa criança e explicar, Cristiane? Sim. Os adultos passam dessa forma, porque foi dessa forma que nos foi ensinado, não é? Eu também, quando a minha irmã morreu, quando nós demos a notícia, foi dessa forma também. Aí depois estudando, nossa, então não é para se culpar. O importante é, daqui para frente, com a informação adequada que tem, poder fazer de forma mais assertiva. Mas a maioria não fez. Né? Então, o que é importante, assim, não parte essa informação do profissional, de nenhum profissional. Quem precisa trazer essa notícia, salvo quando é uma situação que está no hospital e que o médico traz essa informação, mas normalmente é raro quando tem uma criança presente ali, mas sempre partindo de um adulto. E se acaba falecendo os pais dessa criança, qual é a pessoa para conversar com essa criança? Um adulto de mais confiança dessa criança. Então, até a forma de se posicionar, se abaixar, ficar na altura da criança, né, usar um tom de voz adequado, suave, acolhedor, e ir trazendo essas informações, então, sempre partindo dessa pessoa próxima. E com relação, nem todas as pessoas, não só para as crianças, mas para os adultos, nem todas as pessoas que vivenciam uma situação de perda precisa ir para a terapia.
O que eu percebo? Tem situações que alguns adultos encaminham criança, e sendo que quem precisa de ajuda psicológica é o adulto, não é a criança. Porque esse adulto fortalecido, ele vai poder ajudar muito mais essa criança. Eu já atendi crianças em cenários de perdas, então no meu caso, é um acompanhamento mais breve, porque a importância de fortalecer esses pais, aí você faz com a criança mais um trabalho de psicoeducação e elas ficam muito maravilhadas, assim, é incrível a forma como elas lidam, até, Gabriel, na forma de desenho, quando você trabalha com um trabalho desenho com as crianças, no início do acompanhamento, até quando elas fazem desenho de uma florzinha ali, a florzinha triste, murcha assim para baixo, é de cortar o coração, assim. E depois o processo, né, elas compreendendo a dor, e o que permanece é o amor, né, e não a dor, na verdade. Acaba tendo um significado, né, Cristiane? O desenho, a forma como ela conversa com os colegas, se ela quer ficar um pouquinho mais sozinha, tudo isso é importante ter essa observação, né, dos dias seguintes após o luto. Sim. E importante também não fazer dessa criança, que eu digo, às vezes tem familiares que fazem escravinhos, né, que essa criança tem que ajudar a cuidar do outro irmãozinho. Essa criança, todos, na verdade, estão desamparados, mas ali é uma hierarquia, né? Quem precisa de mais suporte naquele momento? Então, é importante observar isso. Claro que tem cenário, Gabriel, que dificulta. Então, se morre lá um pai e uma mãe, muitas vezes essa criança vai para casa de um terceiro, né? Ou se morreu um dos pais, e a pessoa, enfim, altera, tem um impacto financeiro, precisa ter uma mudança de casa, às vezes de escola. Nós orientamos que quanto menos mudança, melhor. Mas tem cenário que é impossível, que é necessário. Então, de preferência, sempre manter a rotina da criança, sempre conversar e perguntar, porque a gente tende a fazer o que acredita que é bom para a gente. Mas a importância é de perguntar para a criança o que ela gostaria, do que ela sente saudade, às vezes alguma comida que a pessoa que morreu fazia, ou algum lugar que a pessoa que morreu levava essa criança para passear. Então, não precisa excluir, e sim manter a memória daquela pessoa, né, que é uma forma saudável. Agora, Cristiane, nós estamos falando sobre luto, mas não necessariamente estamos falando de uma pessoa. O animal de estimação, por exemplo, pode gerar uma situação de tristeza também? Nossa, muita tristeza, muita. E esse tipo de perda é uma perda que nós incluímos no luto não reconhecido. E, principalmente, é um sofrimento, quem tem animalzinho, bichinho, sabe o quanto faz sofrer, as pessoas se sentem impotentes por não conseguir ajudar, principalmente quando esse animalzinho entra no processo, Gabriel, de adoecimento, e a decisão da eutanásia. Eu tenho um texto no meu blog que eutanásia em animais chove de comentários, e as pessoas se sentindo culpadas com essa decisão. Então, a pessoa, ela não é um monstro. Então, é tão importante trazer isso. E eu tenho relatos, assim, de pessoas que eram contra, e quando elas passaram por essa situação, aí vários relatos lindos ali, das pessoas compartilharem que teve que tomar essa decisão. Não é uma decisão fácil, mas eu sempre trago para as pessoas acolherem isso, e que elas não são, a pessoa não é um monstro por amenizar o sofrimento do seu animalzinho, né? Então, é importante trazer isso. E o luto da criança é um luto também. Então, o que entra no luto não reconhecido? O luto da criança, a perda do pet é um luto não reconhecido, o término de relacionamento é um luto não reconhecido, o luto do homem, porque os homens também sofrem e não buscam ajuda, principalmente dependendo da profissão que se tem, um policial, um bombeiro, um médico também, e é preciso olhar com mais carinho e com mais cuidados para as pessoas que vivenciam esse tipo de situação. Perda de emprego,
aposentadoria, então vários são os lutos. Já nas crianças, ô Cristiane, você percebe essa diferença do luto do menino da menina? O menino ele tem mais dificuldade em expressar os sentimentos? Depende da criança, mas normalmente sim, porque às vezes vem desse espelho, né, dessa já culturalmente, que tem que ser forte, que o homem não pode sofrer, que o homem não pode chorar, e todos podemos e devemos sim chorar as nossas dores. Então é importante. Sem sombra de dúvidas. Numa resposta anterior você falou sobre a fragilidade, né? Neste momento de luto, a criança, ela pode presenciar essa fragilidade dos adultos que estão à volta, tem que ter um cuidado especial neste momento, o adulto ele pode ficar triste, ele pode conversar às vezes com um outro parente na frente dessa criança, é melhor não conversar na frente dela um determinado assunto. Como é que ele mostra essa fragilidade para essa criança? A maioria evita. E nós, profissionais especialistas em lutos, orientamos o contrário, a importância de poder compartilhar isso. Então, não tem problema se esse adulto, essa mãe, esse pai chorar, estar triste, falar, às vezes a pessoa até cochicha, né? Então, não, é poder incluir, fazer parte, o que é importante. E poder fazer atividades juntos também. Então, por exemplo, familiares, poder fazer um álbum de memórias, uma caixa, e poder trazer e conversar. A caixinha é o luto da criança, né? Ela é não só o luto da criança, mas a vida e luto também. Que ele traz questões que esses familiares podem trabalhar com a criança. Então, tem perguntas ali, por exemplo, né? O que você mais gosta, o que você não gosta na sua casa. Então, trabalhando isso em terapia, às vezes a criança pode revelar várias questões ali. Outra questão, existe algum lugar que você gostava de passear, mas depois da morte, né, da pessoa, você não foi mais, gostaria de ir novamente? Porque às vezes a criança ela se sente envergonhada e ela vai interpretando conforme ela acredita que é, ela fica fantasiando. Então a importância de conversar, perguntar, responder e incluir a criança, né, em todo esse processo. Nesse processo que você citou, a escola também é importante? É um local que ela precisa se sentir à vontade? É um local que provavelmente ela vai conversar com algum amiguinho ou até com a professora? Aí depende do cenário, aí depende do lado humano de cada um, porque as pessoas evitam. Falou em morte, a pessoa quer sair correndo, isso não é comigo. E o professor é uma figura muito importante. Faz parte, vai fazer parte da vida dessa criança ao longo da vida dela. Então, o professor ele tem um papel fundamental, eu tenho grande admiração, mas nem todos sabem como lidar com esse assunto. Então, é importante que normalmente a escola ela é notificada quando um familiar, uma pessoa morre e vem a falecer. É importante que esse professor acolha, quando é um coleguinha ou quando é um professor, não é fingir que nada aconteceu, porque algo grave aconteceu. Então, essa escola poder criar um espaço de fala, claro que com um profissional que tenha as informações adequadas sobre o luto, possa dar uma orientação com relação a isso, e que elas possam se despedir de alguma maneira, né, fazer um mural, ou escrever uma cartinha para os pais, se quem morreu foi um coleguinha. Então, é importante falar sobre e não evitar o assunto. Quando e por que você decidiu lançar o livro Luto da Criança que você mostrou aí, Cristiane? Muito amor esses meus filhos. A primeira caixinha foi o primeiro lançamento pela Matrix Editora, foi Vida e Luto, e ele veio de encontro, assim, com a minha história de perdas. Eu perdi a minha irmã mais velha em um acidente de carro, e quando eu fui estudar sobre isso, eu compreendi que não foi apenas a morte dela, mas todos os meus lutos não vividos naquele momento que eu não tinha me dado conta, e eu fiz o meu trabalho, um artigo baseado no luto do homem,
E eu identifiquei a dificuldade das pessoas falarem sobre a morte, falarem do que era mais sagrado da sua perda, dos seus sofrimentos. E foi quando eu pensei em trabalhar esse material, porque eu estava trabalhando em um grupo psicoterapêutico e uma mãe começou a falar do seu filho, uma mulher negra que perdeu o seu filho assassinado por engano. E quando ela estava falando, ao mesmo tempo que era um espaço que eu identifiquei de muito acolhimento, ela estava tentando se esvaziar daquele sofrimento, ela estava constrangida em falar daquilo e as outras pessoas também. E eu achei um absurdo, eu falei, como assim que as pessoas não têm espaço para falarem do que é mais sagrado e doloroso para elas? Aí eu lembro que foi um domingo chuvoso, isso foi no sábado, essa cena, e no domingo eu sentei, preparei o material e enviei a proposta, tive um retorno positivo, criei o Vive Luto, e depois foi feita essa gestação aí do luto da criança, que já estava pronta há tempo já, mas aí foi lançado agora, neste ano, pela Matrix Editora. E tem outros filhos indo aí, hein? Surpresa! Isso é ótimo. E você decidiu lançar esse livro de uma maneira lúdica. Sim, sim. O que é importante, né? Não são perguntas aleatórias. Então, tudo é baseado em ciência, em teoria, na minha prática clínica, enfim. E as perguntas são perguntas que possibilitam a pessoa, a criança no caso, né, do livro Caixinha Luto da Criança, falar das suas perdas e também, como é criança, uma forma diferente, que tem questões que ela vai fazer desenho, que ela vai escrever, que ela vai falar, que ela vai poder brincar, que ela vai poder ouvir música, tem uma questão sobre música. Então, uma forma mais dinâmica, porque o funcionamento da criança é diferente, né? Então, num consultório, ou não apenas num consultório, numa casa, é diferente quando um adulto perde alguém, ele vai ter um tipo de contato, de conversa com outra pessoa para falar desse sofrimento. E a criança, ela não consegue ficar sentadinha ali, paradinha, né, falando o que ela está sentindo. Então, por isso que é importante explorar de uma forma lúdica para ela poder trazer sobre os seus sentimentos, sobre as suas alegrias também, porque o luto, ele não é só dor. É difícil, pode parecer estranho falar dessa forma, mas também existe alegria, existe amor, existem boas lembranças com relação, né, à morte de uma pessoa especial. Ô, Cristiane, e você pensou em um adulto ler junto com a criança, fazer essas perguntas, ou deixa a criança, se ela já souber ler, responder e depois o adulto ele tem uma conversa com a criança? É para fazer junto ou é um momento da criança ali com o livro para ela poder pensar, refletir? É importante fazer junto, a proposta é fazer junto. Então, se é uma mãe ou alguém que perdeu, se essa família vivencia a perda de alguém, esse material é muito rico, valioso, ele vai contribuir muito, aí vai explicando. Então, aqui e até tem um encarte, tá, Gabriel, que ele tem as orientações de como utilizar. Então, você vai explicar o que é o material, vai lendo as questões e vai fazendo junto com a criança. Então, nada atropelado, então a importância da qualidade de tempo neste momento, porque senão a criança começa a falar, daí está lá a mãe ou o pai lá no WhatsApp, lá mexendo. Então, não ter essa atenção dividida, e sim dar atenção para esse momento. Porque às vezes a criança está trazendo coisas tão valiosas, aí é uma oportunidade também desse adulto observar. Se a criança está com muita dificuldade, aí de poder buscar um profissional adequado. Então, lá no meu site tem várias informações, né, do que se o luto está caminhando para um processo saudável ou não, quando procurar ajuda, como que a terapia pode ajudar. Então, lá tem todas as informações, que está aqui dentro, né, de uma caixinha, dentro de uma carta, tem as informações ali também, de contato. E, Cristiane, você tem recebido feedbacks após o lançamento desses 2 livrinhos?
Super, super, é uma honra, eu fico muito feliz, assim, com cada coraçãozinho, cada mensagem que eu recebo, no quanto que o material ajuda e contribui ali para essas pessoas, para esse cenário. Mas eu recebo muitos, compartilho nas minhas redes sociais, eu fico orgulhosa aqui dos meus filhos aqui. Para quem se interessou sobre o livro, como que ele consegue encontrá-lo? Você pode comprar, tá? Ele está disponível em todas as livrarias e principalmente ele pode acessar pela Matrix Editora, que é a editora, né, que lançou esse material, e pode acessar também nas minhas redes sociais, é só buscar por especialista em luto, que é o @acrisassunção. Aí no meu perfil tem um link que vai direto para o site de compra. E a pessoa recebe na casa de forma muito prática e rápida. Cristiane Assunção, psicóloga especialista em luto, muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo. Todas as informações que foram trazidas aqui, acredito que de grande valia. Não é um assunto fácil, mas eu acho que você deu todo o caminho aí, as informações de como a pessoa precisa conduzir com a criança para poder passar essa informação de uma forma segura, de uma forma para tentar ajudá-la o quanto antes neste momento. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar aqui ao nosso telejornal. Lançou esse próximo livro, o convite já está feito para você retornar. As portas da TV Câmara Campinas estão abertas. Com certeza. Que pena que eu não posso revelar, mas esse tema é quente, importante e faz sofrer, mas tem solução aí, hein? Então... Muito obrigada, muito obrigada. Agradecemos a participação e a presença da Cristiane Assunção aqui no nosso Câmara Notícia, ao vivo nesta segunda-feira, 1h33 agora. Depois de um fim de semana de muito frio aqui na cidade de Campinas, né? Principalmente no sábado, quando os termômetros ficaram ali próximos dos 10, 11 graus, tempo estável, ficou fechado, né? Com muitas nuvens, mas sem chuva. A partir de hoje, o sol volta a aparecer durante todo o dia, a nebulosidade diminui, então a temperatura ela volta a subir. E essa semana, por enquanto, não tem previsão de chuva, então tempo estável durante toda esta semana. Para amanhã, terça-feira, sol, tempo aberto. Vamos às temperaturas, olha só. Elas já estão aqui na minha tela, então amanhã, 23 de agosto, olha só a diferença, hein? Mínima de 12 graus, ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 25 graus. Então, para quem não gosta daquele frio intenso, a gente já está vendo aí a temperatura subindo e essa é a tendência para essa semana de temperaturas mais elevadas em relação ao fim de semana. O nosso Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, daqui a pouco, às 4h30 da tarde, tem reunião da Comissão de Constituição e Legalidade. A partir das 6 horas da tarde acontece a 21ª reunião ordinária com as votações e discussões dos 7 projetos que estão na pauta. E o Câmara Notícia retorna amanhã, na terça-feira, ao meio-dia, com muitas informações aqui da Metrópole de Campinas e, claro, do Legislativo. Até lá. Tchau, tchau.